Com o início de jogo dramático e o jogador que mais chamou atenção pelo refino no passe sendo o goleiro, o Brasil conseguiu uma virada alvinegra com um gol no finalzinho de cada tempo. Vamos ver como é que foi. Já na saída de bola, o Brasil recua pro goleiro e toma um bicão pra frente. E com a fase mais recente da seleção brasileira, só vem memória ruim na mente, né? A gente já pensa, caraca, será que vai ser isso o jogo inteiro? E aí, pra piorar a sensação pro torcedor e aumentar a pressão em cima dos jogadores, o Chile balançou a rede com 1 minuto de jogo. Quando Gabriel Magalhães vai subir pra disputa, os dois laterais do Chile avançam pra linha do meio campo e o Chile povoa a área da segunda bola. Vargas já aparece com perigo nas costas da zaga, mas Loyola prefere tentar progredir com mais calma. Nesse momento, Diego Valdez avança em campo e isso chama a atenção de Abner. O brasileiro vem tirar o espaço do camisa 15 e o lateral do Chile fica completamente sozinho, mais aberto. Osório avança um pouco com a bola, chamando a pressão de André, e dessa forma o Chile cria uma situação de 2 contra 1 em cima do lateral brasileiro. Agora, se o Abner avançar na bola, ele acaba dando um espaço muito perigoso na lateral da grande área. Agora ele já tá em desvantagem. Então o que resta pra ele é negociar pra amenizar esse prejuízo. Ele pensa que oferecer a lateral da grande área é muito mais perigoso do que deixar o cruzamento acontecer de mais longe. Aí ele confia na galera lá da zaga. Aqui o Danilo olha pra acompanhar o Vargas. O chileno maliciosamente se mantém no ponto cego do defensor o tempo inteiro e isso aumenta a chance do Danilo medir errado a distância que tá do atacante. Pois é, com o atacante nas costas dele, se ele conseguir olhar, ele precisa manter um contato físico com ele pra sentir se o atacante se afastou ou se ele tá se aproximando. Sentindo pra onde ele se movimenta, ele vai conseguir se posicionar melhor. O cruzamento vem de longe na segunda trave e Vargas, sem precisar sair do chão, encobre o Ederson e abre o placar. O plano para a saída de bola da seleção brasileira era esse aqui, olha. O Danilo se juntava aos zagueiros ali para fazer uma saída de 3, enquanto o Abner era o lateral que avançava e o Rodrigo, jogando como ponta invertido, deslocava para o meio para abrir o corredor justamente para o Abner. A formação do Brasil era um 4-3-3 que se transformava num 3-2-5 na hora da construção. Mas esse pesadelo de início deixou os jogadores mais nervosos, eles estavam errando muito passe. O Danilo deu uma pedrada pro Rodrigo que não conseguiu dominar a bola e nesse contra-ataque o Chile conseguiu uma finalização de fora da área. O André errou um passe bobo e o Chile já ia armando outro contra-ataque, pegando o Brasil na organização ofensiva, totalmente desarrumado. Paquetá fez a falta e recebeu o cartão com menos de 3 minutos de jogo. O Abner também foi um que não ficou de fora dessa lista. Teve um lance que o Rafinha recebeu uma bola quadrada e conseguiu uma casquinha perfeita pro Igor Jesus e atacou o corredor direito. O centroavante da seleção tinha uma margem de erro grande para devolver essa bola no Rafinha, mas ele pegou mal nela e entregou muito mais pro defensor do que pro companheiro. O André errando mais um passe pro Savinho, o camisa 20 estava ficando até impaciente, e aí teve que entrar em campo o maestro do time, camisa 23, Ederson. Corajoso e muito confiante, o Ederson distribuiu o passe um pouco mais difícil e mostrou que a zona de conforto dele é quebrar a linha do adversário. Nessa oportunidade, o Brasil chegou com perigo pela esquerda e aí começou a se iniciar o gostar do jogo da seleção brasileira. Algumas dinâmicas muito simples já eram suficientes para conseguir abrir espaço na zaga chilena. Aqui o Rodrigo trocou com o Abner, deixou o Abner ir por dentro, enquanto o Magalhães conduzia um pouco mais a bola e atraía a marcação de um jogador do meio campo do Chile, e isso já foi suficiente para criar um buraco perigoso ali pro Abner atacar. A finalização foi bloqueada. E aí o Paquetá, que foi disparado o melhor jogador do meio campo ali, que já tinha acertado uma virada que chamou muita atenção, que o Brasil tá com a bola atrás de todo o bloco de marcação da equipe chilena, e ele executa um lançamento perfeito no pé do Abner, já com a opção de atacar a última linha. Beleza, esse lance não deu em nada, mas o Paquetá tava um pouco mais recuado nessa partida, e o papel dele era justamente esse, era entregar uma bola com qualidade pros caras da frente e usar criatividade, movimentação. No final do primeiro tempo ele tentou a mesma coisa pro Savinho, mas não foi tão perfeito assim não. O Savinho se esforça para evitar a saída e entrega a bola limpa para Danilo. O lateral retorna a bola para Savinho numa situação que o camisa 20 tem muita desvantagem. De costas para marcação, sem a visão do ataque e sem opção para escorar a bola para alguém. O jogador do Chile vai com muita sede ao pote, Savinho leva vantagem e agora ele tá na sua situação preferida. Ele não tava muito bem no jogo até esse momento. Ele não tava levando muita vantagem nos duelos e também numa situação que o Danilo já desarmou, armando a jogada, acionando ele. Ele até avançou bem, mas demorou demais para dar o passe no Rafinha e só entregou a bola quando o camisa 11 já estava impedido. Olha o Igor Jesus como ele ameaça ir pro miolo da área e de repente muda de direção atacando o primeiro pau. Pois é, finalmente o Savinho ganhou um duelo perigoso levando a bola pro fundo e com esse marcador acompanhando o Rafinha, Igor Jesus ficou com um caminho livre para fazer o seu movimento preferido e marcar pro Brasil. E o Brasil conseguiu pelo menos ir pro intervalo sem a desvantagem no placar. O gol aconteceu justamente no momento do jogo que o Brasil mais tinha executado assistência para finalizações. O centroavante do Botafogo foi lá e botou lá para dentro. E aí, sem mais a vantagem no placar,
o Chile sobe um pouco mais o bloco de marcação e aí começa a surgir uns cenários pro Brasil que não tinha surgido até então na partida. Um contra-ataque que o Rafinha até viu o Rodrigo na esquerda, mas mesmo assim ele decidiu chutar. Assim, ele teve pouca chance no jogo, era realmente uma zona perigosa do campo, a perna boa. O 14 do Chile ali até marcou bem o Rodrigo, se posicionou bem pra chegar abafando um passe. Eu não condeno o Rafinha por ter tentado chutar essa aí, não. O Savinho pegou uma bola com muito mais fundo pra ele arrancar, então ele não precisava enfrentar a cobertura que vinha chegando e tinha o campo suficiente pra explodir. Leve e arisco, ele venceu com muita facilidade a marcação e fez um bom cruzamento. O Igor Jesus já estava preparado pra empurrá-la pra dentro, mas o goleiro conseguiu desviar. Imagina, na estreia da seleção brasileira, meter logo 2 gols. E com o Chile marcando mais alto, a saída de bola também teve uma dinâmica diferente. Eu pude perceber que o Dorival pensou mais ou menos o seguinte: quando os volantes recuavam, eles eram perseguidos pelos jogadores ali da linha média do Chile. Então o Brasil fez uma dinâmica de atrair ele um pouco mais pra perto da própria área, enquanto um dos defensores que faz a saída de 3 passa à frente dessa linha dos 2 volantes e aí conseguia muito espaço ali pelo círculo central pra atacar a última linha alta do Chile. Uma vez foi o Marquinhos, olha só, ele tá passando à frente da linha do Bruno Guimarães, mas o Gerson ainda não tá recuado. Então o espaço no meio não foi tão evidente assim, mas mesmo assim já teve espaço. Foi uma jogada que o Rodrigo limpou muito bem e conseguiu uma finalização. Olha, o Chile pressionando lá na frente pra tentar recuperação de bola rápida e o Bruno Guimarães já viu que o Danilo tá passando pelo meio. Nessa jogada a linha de impedimento funcionou bem e o Rafinha recebeu em posição irregular. Ele até foi bem, driblou o goleiro ali, botou a bola pra dentro, mas a linha tinha funcionado muito bem. Pra quem ainda não tá convencido, mais uma situação, olha, o Bruno Guimarães e o Gerson atrás, atraindo a linha média, descompactando o Chile pro Danilo atacar ali o círculo central. Foi nessa jogada que o Rodrigo pediu o pênalti. E a última linha do Chile que funcionou bem, naquele gol anulado do Rafinha, na verdade, durante o jogo ela não estava tão bem assim, não. O Brasil teve a oportunidade de atacar as costas dela, mas parece que estava faltando confiança para alguns jogadores de dar a pifada mesmo. Olha aqui o Rafinha recuando como quem não quer nada para atrair a marcação e vai virar de repente para atacar as costas da última linha, mas não recebe o passe. De novo aqui ele cisca para um lado e para o outro para gerar dúvida no marcador e consegue atacar as costas da última linha. Ele até fica sem entender porque que ele não recebeu o lançamento. Parece que estava faltando um pouco de confiança pro Marquinhos de dar essa bola longa. Em outra oportunidade, no outro tipo de jogada, o Endrick também tentou atacar as costas da última linha e não recebeu. O segundo tempo não foi muito inspirador, não. O recorte do jogo ali, mais ou menos na metade da segunda etapa, foi o momento do jogo que o Brasil mais errou passe. Teve um momento que o Danilo escorregou num passe que ia ser pra trás e acabou armando contra-ataque pro Chile que, bem, no final o cara fez isso aí. E aí um jogador que mostrou um refino a mais, que tava com mais lucidez de em quem que eu vou dar esse passe, quem tá com mais espaço, como que eu vou superar mais linha. O jogador que tava mais confiante pra executar alguns passes que exigiam um pouco mais de técnica foi o Ederson. O goleiro enxerga o Martinelli e dá uma bola absolutamente perfeita em todos os sentidos. E por que eu digo perfeita em todos os sentidos? Olha só, ela foi na direção perfeita pro Martinelli conseguir mapear o campo antes de dominar com a perna boa. Ela foi na altura ideal para fazer o chileno acreditar numa possível interceptação. E aí na tentativa de interceptar ele fica ainda mais fora do lance. E numa velocidade boa para superar 4 adversários, o Martinelli tem muito campo pela frente. Olha só esse bracinho aqui embaixo no vídeo desesperado falando pro Chile voltar lá pelo outro corredor. Isso porque o Martinelli vem conduzindo a bola numa trajetória que força o balanço defensivo pro Chile a cair todo para esse lado do campo, enquanto o Luiz Henrique vai ganhando cada vez mais espaço no corredor oposto. Aos 43 do segundo tempo, o Brasil aposta tudo nesse lance e ataca a grande área com 5 jogadores. O Luiz Henrique arma a finalização por um momento, percebe que esse jogador deu espaço suficiente para ele conseguir um ângulo melhor, e aí sim ele arma a sua única finalização no jogo. Com 5% de chance de marcar, o atacante do Botafogo executa uma chapada perfeita para virar o placar e soma mais 3 pontos pro Brasil.